Olá, sejam bem-vindos ao programa Entrevista. Vamos falar sobre TEA, transtorno do espectro autista. Eu converso com a médica neuropediatra Maria José Maldonado. Fique conosco, a entrevista começa agora. Doutora, seja bem-vinda à programação da TV UFMS. É um prazer estar aqui ainda mais uma vez. Doutora, a senhora faz parte, né, da equipe da UFMS. Isso, eu sou médica, já concursada há quase 30 anos na universidade. Aliás, eu fui aluna da universidade, da graduação, fiz medicina, depois eu fiz a primeira residência em pediatria no Hospital Universitário, fui para São Paulo, fiz USP, neuropediatria, fiz na Paulista Eletroencefalografia, voltei para a universidade e trabalho desde então. No início, contratada pela AMA e depois... Olha que honra, né? Fazer parte dessa equipe dos ensinamentos e ensinar agora, né? Doutora, e o nosso tema é justamente também o seu estudo de doutorado, é isso, que é o transtorno do espectro do autismo. É verdade. Na verdade, ele não era o tema original do meu doutorado. Esse foi o terceiro projeto que eu tive que mudar por conta da pandemia, que tudo parou. No início, o meu trabalho era feito com anóxia infantil, mas o meu N não crescia, eu passei para o modelo animal, aí fechou, aí aquele tempo para poder aprovar na Comissão de Ética Animal, depois começo a coletar, entra a pandemia, fecha o veterinário e eu fiquei... E aí, o que eu fiz? Nós estávamos já paralelo com outro trabalho, né? Esse de autismo, que é inédito, e aí nós trocamos, e agora eu vou findar, graças a Deus, estou marcada a minha qualificação, e finalmente eu tenho o segundo artigo saindo, acho que agora vai. Doutora, e o que te chamou a atenção para esse tema, para esse estudo, e tem tudo a ver também com a sua especialidade, né? Sim, o que na verdade me fez pegar esse projeto e começar a me interessar muito sobre esse tema foi o grande aumento de casos. Essa é uma doença que a gente chama de emergente nos últimos anos. Porque, para você ter ideia, quando eu fiz neuropediatria, há mais de 30 anos atrás, era 1 para cada 15 mil ida. Hoje, no Brasil, nossa estatística é muito ruim, né? A gente não tem uma estatística brasileira. Mas Estados Unidos, Europa, são muito organizados, está em torno de 1 para 60. Então, a tendência é cada vez mudar. Existe uma projeção de um estudioso que 1 a cada 20 crianças será autista, daqui a pouco tempo. Então, isso é um tema muito importante, porque são crianças que são muito dependentes, né, da sua família, de um adulto. Isso é uma coisa muito complicada, porque a gente que trabalha na infância, a gente cuida da criança para ela ter autonomia, seja um bom cidadão, então você imagina o quanto isso é complicado na sociedade. E o que você avalia no seu estudo? Comportamento? Olha, na verdade, o meu estudo ele tem uma parte epidemiológica, né? Então, eu faço um estudo das crianças que entraram no trabalho, foram 20 crianças, 10 crianças foram tratadas com um suplemento que nós estamos utilizando, e a outra metade foi placebo. Nessas crianças, essas 20 crianças que nós fechamos, que foi de 2 aninhos a 5 anos e 10 meses, nós vimos que a epidemiologia ela bate muito com a literatura. Então, quase 6 meninos para menina, uma grande predomínio de meninos. Nós vemos que a grande maioria deles tem o seu TEA na sua classificação entre leve a moderado. Nós temos casos graves só, que realmente são mais raros. Nós vemos que a etiologia, nós temos um pouco mais de incidência de prematuros, mais ou menos 1/3 das crianças tem prematuridade, que coincide. Nós temos mais ou menos 35% a 40% tem história familiar. Então, você vê que a questão genética ela é muito importante. Uhum. Outros dados, nós estamos terminando de levantar porque está no trato estatístico, né? Mas, o que é interessante, nós fizemos no projeto, nós fizemos primeiro levantamos esses casos, que foram escolhas aleatórias, né? Depois, nós fizemos a parte epidemiológica e acompanhamos as crianças durante 4 meses. As crianças fizeram a avaliação inicial clínica e a avaliação final. A avaliação com psicometria, com 2 psicólogas no início,
e no final do estudo. Fizemos acompanhamentos sanguíneos para poder ver se esse suplemento, essa medicação que nós usamos, ele tinha efeito colateral, né? Então fizemos exames sanguíneos no início e no final para poder provar se tinha alguma alteração ou não. Mas nós fizemos também a coleta para o molecular. Nós fizemos uma dosagem gênica dessa ação. Porque nós acreditamos, e os estudos mostram isso, que existe uma série de fatores inflamatórios que estão presentes no TEA, em vários artigos. Então, nós fizemos um estudo, fizemos esse levantamento, coletamos o sangue antes do uso e coletamos o sangue no final do estudo. E acredito, os resultados estão maravilhosos. Fiquei até emocionada quando saiu agora o estudo, o final o resultado dos exames moleculares. A gente ficou muito emocionado mesmo. Então, é realmente uma coisa que acredito vai ter um grande benefício para a sociedade, que é para isso que a gente faz pesquisa, né? E o TEA é um tema apaixonante, porque se você consegue, primeiro, diagnóstico precoce, então, né, precocemente, e se você faz uma intervenção, as crianças têm chance de ter uma vida boa. Graves, eles têm uma vida muito limitada, né? Eles vão ter que ter assistência sempre. Isso que eu queria, depois dessa sua introdução, para a gente explicar exatamente, né, do que se trata em relação ao TEA, né, que é o autismo, e tem um grau, doutora, o diagnóstico precoce, como você me disse, é importante para justamente traçar os tratamentos, medicamentos. Bom, então vamos lá. O TEA, chamado assim desde 2015, né, da última classificação do DSM-5, que é uma classificação americana de transtornos mentais. Então ele sai de um nome chamado autismo, que é como a gente mais conhece, para ele chamar transtorno do espectro autista. Por quê? Porque muitas vezes ficava de fora algumas crianças que não eram bem classificadas por conta E o espectro é muito amplo mesmo, Ida. Você tem casos muito leves, tem dificuldade de você estabelecer se a criança realmente tem o TEA. E tem aqueles graves que tá assim, tá na cara, quem diz o outro, né? Então, fácil de você identificar. Mas hoje nós chamamos todos de TEA, mesmo os antigos Asperger, né? Que é chamado. São muito inteligentes, que têm hiperfoco, que aliás é uma característica do TEA, mas que vão muito bem na questão pedagógica e tudo, são gênios, inclusive. Esses também são chamados de TEA hoje. Então, a gente chama o TEA de leve, moderado e grave. Como é que é feita essa classificação? Através de uma psicometria. Então, a neuropsicóloga, uma psicopedagoga, ela vai fazer uma avaliação, vai aplicar vários testes, né? E ela vai ali classificar. Quem mais classifica a intensidade é um teste chamado CARS. Ele tem um numeral, inclusive, a gente aplicou 2 testes, o ICA e o CARS, e aí você classifica se a criança é leve, moderada e grave. Essa classificação é para quê? Para que, na verdade, depois da terapêutica, você faça uma reavaliação e você veja se ela tem modificação no seu grau. Os pais, eles têm como perceber e quais são as características que chamam a atenção? Bom, então, como eu te disse, o nosso sonho, né, é o diagnóstico de 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, mas ele ainda é um pouco tardia, chega perto dos 3 anos, né? O que chama muita atenção dos pais? É aquela criança que o que mais angustia eles é a fala. Eles vão vendo que eles vão ficando maiorzinhos e a fala não vem. E a fala não vem. Então eles começam a ficar angustiados. Mas, obviamente, que não é só fala. Porque a fala é um instrumento de comunicação. Então, o que a criança tem? O TEA. Ele tem uma dificuldade de interação social, né? A questão da reciprocidade. E na comunicação entre a questão da fala, e eles têm um comportamento repetitivo e cheio de rotinas. Então, é isso que chama atenção. Mas a família, eles não se percebem. Eles não veem que é estranho que a criança tem ritual para dormir, ritual para comer, tem que ser naquela posição, não pode tirar a cadeira do lugar, não pode nada, que ele grita, que ele faz escândalo. E a família, ela vai, assim, conscientemente, ela vai se adaptando aquelas rotinas, aqueles rituais da criança, aí não se percebe. O que chama muita atenção deles é a questão da comunicação. E depois começa a ficar entre os seus, né, os familiares e tudo, os outros começam a ficar, puxa, mas a gente chama, ele não olha pra gente. Ele gosta de ficar no canto dele, eles têm muito isolamento, eles têm dificuldade sexual, eles têm estereotipias, muitas, eles têm os movimentos eles têm um incômodo a barulho, a mamãe liga lá na cozinha o liquidificador,
eles ficam desesperados, eles São sensíveis, né, a essas situações, essas condições ambientais. muito sensíveis a qualquer barulho. Então, esses comportamentos diferentes vai somando, a família começa a ficar atenta. E como hoje a mídia ajuda demais, Ida, demais, porque toda hora tem uma reportagem, tem tema, tem, né? Tem um assunto aqui e ali, a família ouve e começa, uai, mas meu filho faz isso, mas o meu filho faz aquilo. Então, eles começam a ficar atentos. E eu te falo sinceramente, hoje, quase todos os pacientes que vêm comigo por quê? Porque o desenvolvimento está errado, né? Uhum. Não tá. Ele que tem que estar brincando com a amiguinha, ele não brinca. Uhum. Diferente eles vêm. Então, isso é um problema de desenvolvimento, por isso que vem comigo, né? Uhum. Quase todos chegam, Ida, perguntando: será que meu filho é autista? A partir de 2017, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela introduziu a aplicação de um teste chamado M-Chat, para que você possa aplicar no seu paciente e ver se ele tem chance de risco de autismo. E esse teste já dá para aplicar com um aninho de idade. Então, quando vai no pediatra, né, que mede, pesa, né, faz toda a questão da puericultura, faz parte a aplicação do MChat. Então, a gente bate, fala, para que o pediatra faça a aplicação e seja ele a suspeitar do diagnóstico, sabe? Não podemos ou para o neuropediatra ou para um psiquiatra infantil, que também faz essa avaliação, sabe? Doutora, fechando o diagnóstico, né? A criança tem TEA, já encaminha para esse acompanhamento terapêutico. Quais são os profissionais envolvidos em relação a medicamento também, né? Porque eles são hiperativos, né? Então eles são agitados, né? Quando a gente faz o diagnóstico, o que fazemos com essa informação agora? Então, nós vamos para as terapias. A criança é encaminhada para as reabilitações. Então, psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicomotricidade, atividade física, que hoje é indicado para todas as patologias neurológicas, melhora demais, sabe? A gente tinha tendência de mandar para fazer a parte de atividade física, de reabilitação motora, somente quem tinha dificuldade motora, né? Uhum. A gente também manda as crianças com autismo, tem evoluído super bem. Aí você tem que fazer alguns treinamentos, por exemplo, existem várias técnicas de treinamento. Você tem ABA, você tem Denver, você tem Fortime, você tem vários métodos que você pode fazer o treinamento da reabilitação da criança para as atividades do dia a dia, as atividades de vida normais. E claro, escola, né? Porque não tem lugar melhor na vida de uma criança do que a questão escolar. Porque ela vai ter que ter contato com as outras crianças, né? Ela vai ter que ter as rotinas da escola, questões pedagógicas, socialização com os outros amiguinhos, dividir brinquedo, compartilhamento. Então, isso tudo se aprende muito na escola. Então, é uma série de situações que ocorrem em volta desta criança. Doutora, me chama muita atenção o quanto eles são inteligentes e têm facilidade de assimilar as coisas, né? Me chama muita atenção. É verdade. Se você for ler as literaturas antigas, eles falam muito que o TEA, o autismo, tem deficiência intelectual. O que a gente vê, na verdade? A gente vê que aquela criança tem um TEA secundário, X frágil, TEA secundário, esclerose tuberosa, TEA secundário, uma epilepsia grave, um ESH, né, as outras patologias, eles têm deficiência intelectual. Mas esse TEA puro que está vindo aí, que é um TEA que você não fecha direito o diagnóstico dele, são crianças lindas, e que você olha, você não tem nada, só comportamento está alterado. Então, o que a gente vê? Que, na verdade, eles têm boa inteligência. Eles têm um bom desempenho. O que era chamado de Asperger antigamente, por exemplo, eles falam inglês com 2, 3 anos. Não é só a parte médica, né? Além das famílias que chegam, né, com a dúvida se é TEA ou não, e o diagnóstico fechado também, olha, é TEA, tem a questão humana, a sociedade, né? E eu queria tratar exatamente isso. As famílias sabem que elas têm direitos garantidos por lei. Tem essa dificuldade ainda de conhecimento? Olha, dificuldade, as pessoas ainda assim, quando ela entra no mundo que ela não conhece, primeiro você tem um luto danado, né, Ida? Não é fácil você ter um diagnóstico desse, você sonha com seu filho, né? Assim, sonha tudo de bom para ele, aquele sonho de toda a família, chega e você tem uma situação que você não conhece e que você vai ter que lidar, né? Então, exatamente. Você sai da fase do luto, aí vem realmente a questão terapêutica, e a família também precisa
saída, porque realmente é muito difícil. Muitas vezes a família inteira adoece. Sim. Normalmente o neuropediatra, ele quando faz o diagnóstico, a gente vai ter um período de acompanhamento. Então, devagarinho, nós vamos já orientando a família. Então, por exemplo, quando o paciente por exemplo, na escola, ele é da rede pública, ele recebe um laudo, né, falando que ele tem TEA, porque ele tem a possibilidade de receber um professor de apoio, né, de auxílio, para poder fazer a interface assim, entre o professor regente, né, a questão da adaptação do conteúdo e a adaptação do professor regente com o aluno e com o resto dos alunos. Né? É uma conquista, é um direito garantido, né? Outra coisa, tem direito também a LOAS, só que só recebe LOAS, que é uma aposentadoria chamada assim, mas não é bem um benefício, né? Uma ajuda aí mensal. Para as famílias que ganham até um salário mínimo para 4 pessoas. Então, na verdade, tem que ter o diagnóstico, mas tem que ter condição social também. Ou seja, comprovar renda. Comprovar renda. Então, mas a gente já encaminha, tem assistente social e tudo isso acontece super bem, sabe? Eles têm, a maioria dos medicamentos, a gente encontra na rede pública. E quais medicamentos que a gente utiliza? Muitos medicamentos de ação antipsicótica, porque a maioria são muito agitados. Um agitado, assim, que não dá para você lidar. Eles não dormem, eles correm o dia inteiro, eles, assim, a família não consegue descansar, porque é o tempo todo cuidando. E que terapêutica que entra uma criança agitada dessa forma? Então, é uma dedicação exclusiva para aquela criança, né, doutora? A gente sabe. A família tem que se organizar, porque eles passam a ter na rotina deles, além da escola, que é obrigatório, no outro período, as reabilitações. Então, tem horário para fazer a intervenção ABA, por exemplo, tem horário para fazer a fono, tem horário para fazer a TO, tem horário, sabe, para fazer a atividade física, tem horário para tudo. Então, se a família não se organiza, realmente é muito complicado. Mas as famílias também têm o direito, quando, por exemplo, servidor, nós que somos servidores públicos, né? Tem o direito, com o diagnóstico, de fazer uma carga horária um pouquinho menor, para que nas terapias. Então, existem algumas intervenções, algumas leis que surgiram, que ajudam com que os pais possam dedicar a criança. Vem em contrapartida a importância da lei mais recente, que é do Romeu Mion, né, que é da carteirinha, né, de quem é o CEPTEA, não é isso? Isso mesmo, e com aquele... Que é o certificado, né? E os estabelecimentos comerciais também, com o adesivo daquele quebra-cabeça, né? Que é o símbolo, né? Do autismo, né? As famílias lutam muito por isso, né? Pelos direitos. Doutora, tocou num ponto em relação a tratamentos e medicamentos. Como que está o avanço em relação ao estudo ao cannabis para terapia? Olha, o cannabis é uma alternativa, mas assim, eu tenho que te comentar que não é uma situação rotineira usar tudo, outras medicações também estabelecidas. Por quê? Não é uso contínuo, né? Não é um uso rotineiro. O cannabis é uma medicação extremamente cara. Então, não é uma situação fácil. Já temos produção no Brasil, já tem um laboratório produzindo aqui, o que facilitou muito a prescrição. Hoje você não precisa mais fazer todo aquele registro na Anvisa, basta que você faça um receituário notificação B azul e a família vai massa e compra. Só que um vidro de cannabis com 6 mil unidades custa R$2.000. Meu Deus! E as crianças que têm um peso maior não gasta 2, gasta 4, gasta 6, mas também tem a questão, e daqui não são todas as crianças que melhoram com cannabis, entendeu? Tem isso também. Então, assim, eu acho que a indicação, se não melhora com outro tipo de medicamentos, ok, a indicação tá feita, mas a forma de você utilizar e tudo que ainda é muito complicado para você manter, sabe? Mas calma que tá surgindo novidade aí. Eu não vou contar. Olha só, vai voltar para contar então, doutora. Mas de tudo isso, né, para a gente ir fechando já nosso bate-papo, é importante o acompanhamento médico, né, justamente para fechar o diagnóstico, fazer os encaminhamentos e traçar também a linha de tratamento, né, doutor? Esse acompanhamento. Isso mesmo, você falou tudo, Ida. Porque o que eu vejo? Como as pessoas têm muito acesso à internet, a grupos, a tudo que você imaginar, isso é legal, mas como apoio. Não dá para ser o grupo que direciona o tratamento, não dá para ser as pessoas que dão opinião que direcionam o tratamento. Então, o médico, aquele médico que conhece teu filho, que acompanha, claro que depois, com o tempo, não precisa vir conosco assim tão frequentemente, porque a criança depois ela começa
autonomia e esparça um pouco o nosso acompanhamento. O médico que é, na verdade, o direcionador de tudo isso. Para encerrar, eu queria que você fizesse uma consideração final, falando justamente, a gente falou anteriormente, em relação a leis. Eles têm leis, né, que garantem os benefícios, mas eu queria que você deixasse uma consideração final em relação à reflexão da sociedade, esse lado humano. Não precisa de leis, né? Basta ter empatia e respeitar o outro. Você disse tudo, Ida. Para que existem leis? Para poder proteger grupos de vulnerabilidade. É para isso que existem as leis. E nós temos que entender e respeitar e ajudar. Porque é muito fácil a gente criticar. Mas são pessoas, são famílias, são crianças e pessoas que vão crescer, que têm que ser inseridas na sociedade. E nós temos que aprender a lidar com o diferente. Sem julgar, né? Sem aquele olhar que julga. Ver uma criança mais agitada, às vezes a gente já tece opinião, já aponta. Então, é isso que a gente precisa parar de fazer. Sabe que, graças a Deus, a inclusão ainda tem funcionado muito bem nos últimos anos. Quando ela surgiu, a questão de um pouquinho mais de 15 anos, eu falava, meu Deus, parece uma utopia, porque era com tanta dificuldade. Hoje eu te falo, Ida, que a gente está colhendo os frutos, sabe? Você vê que a geração de hoje, ela é mais inclusiva. Você vê os amiguinhos, eles não acham estranho o amiguinho, porque quase toda a sala tem um. Ou tem uma criança com TEA, ou tem uma criança com paralisia cerebral, ou tem uma criança com, né, com deficiência intelectual. As crianças estão cada vez mais inseridas na sociedade. Isso é importante para o crescimento dos nossos filhos e de toda a sociedade em geral. Doutora, obrigada pela sua participação aqui na programação da TV UFMS. Eu conversei com a médica neuropediatra Maria José Maldonado. Nosso bate-papo foi sobre o TEA, transtorno do espectro autista. A entrevista fica por aqui. Até o próximo programa.